Vamos abrir a palavra do Senhor num salmo de Asaf, Salmo 78. Obrigado aqui pelo suporte. Salmo 78. Salmo 78, do primeiro versículo até o 8º. Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, se referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito foi fiel a Deus. Não foi fiel a Deus. Legado, conectando gerações. Este salmo, Salmo de Asaf, é um salmo que fala deste legado. É responsabilidade dos pais linkarem os filhos na fé para lhes substituírem no testemunho da vitória do Cordeiro de Deus. É nossa responsabilidade. Isso não é uma opção, isso é uma ordenança, como se vê aqui neste salmo. É nossa responsabilidade, portanto, deixar um legado, o melhor legado para os nossos filhos, netos, bisnetos, para a próxima geração, filhos biológicos e filhos espirituais. Bênção geracional. A bênção é para vós, os vossos filhos, e os filhos dos vossos filhos. Somos filhos da aliança. Os nossos filhos já nascem dentro deste pacote. Quando Deus faz aliança com Abraão, no capítulo 12 de Gênesis ele chama Abraão. No capítulo 15 Deus faz a aliança. E depois é reforçado no capítulo 22. E Deus institui a circuncisão como sinal da aliança. E nós somos descendentes de Abraão. Nós somos filhos do pai da fé, Abraão. Então, assim como os descendentes biológicos e espirituais de Abraão já herdavam a bênção geracional de serem família de Deus na terra, assim também nós continuamos. Qual foi o sinal da aliança de Deus com Abraão e os seus descendentes? A circuncisão. Ao 8º dia,
o garoto era circuncidado. E quem se convertesse posteriormente também teria que passar pelo rito da circuncisão. Não somente aqueles que se convertessem, mas quem estivessem debaixo do clã, dentro do clã, tinham que passar pela circuncisão. A circuncisão era o compromisso de Deus em manter sempre uma geração que lhe fosse fiel. Bênção geracional. E este é o legado que devemos deixar para os nossos filhos e para a próxima geração. Todos conhecem Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Eram filósofos do século passado, da metade do século passado, que trouxeram o contraponto à cultura judaica cristã naquilo que se chama relativismo contra a moral judaica cristã. Eles disseram o seguinte: temos que romper com essa imposição cultural, e nós cremos, não somente cultural, judaica cristã, mas também com esta cultura espiritual, que conecta os pais aos filhos, e os filhos perpassam a bênção a seus filhos, e assim sucessivamente. Então, através dessa ruptura, veio aquilo que se chama de relativismo. Tudo é relativo. O princípio moral, que é a diferença entre o certo e errado, os absolutos de Deus, devem ser contestados. E isso provocou o quê? Uma destruição da conectividade, da conexão entre as famílias e gerações. E houve então a revolução dos hippies, que era uma revolução cultural. Rock, sexo e drogas. Os Beatles aí estiveram também. Houve uma ruptura. E aquilo que a Bíblia nos ensina, que os pais devem dirigir os seus filhos no bom caminho, essa ruptura se estabeleceu nesse período. A ética situacional se tornou imperativo. Você faz da sua vida o que você quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Tudo é relativo. Não tem verdade absoluta. Os absolutos de Deus não devem ser somente desprezados, devem ser rejeitados em favor da nova humanidade. Veja como é que está a humanidade. Mas nós que somos fiéis ao Senhor, nós cremos que a palavra de Deus é o nosso foco, é a nossa instrução para a vida. Nós estamos naquilo que nós podemos chamar de contracultura da cultura que agora se estabelece. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Querendo no Espírito Santo, na Santa Igreja Geral, na ressurreição, na vida eterna, amém. Então nós sabemos, o resumo da fé cristã é o credo apostólico. E nós cremos
em todas as divisões dessa declaração. Nós cremos num Deus triuno, nós cremos num Deus que se conecta conosco. Portanto, nós estamos na contracultura cristã e temos a nossa Bíblia como única regra de fé e prática, a palavra de Deus. Portanto, nós estamos nessa situação e Deus nos responsabiliza de fidelizar os nossos filhos e a próxima geração. Há uma máxima em missiologia: a igreja está a uma geração de sua extinção. A igreja está a uma geração de sua extinção. Imagina uma corrente. Se um dos elos se rompe, rompeu-se a corrente. Isso aconteceu no 7º século depois de Cristo, com o advento do pai do islamismo. Como que é? É isso aí, Maomé. E ele pregou a sua doutrina, oferecendo a vida, se convertessem à sua pregação, ou senão seria extinto. Então, em toda ali, ao redor do Mediterrâneo, desde a crescente fértil até o norte da África, que era um cinturão do cristianismo, desapareceu e desde aquela época se tornou campo missionário. Portanto, o elo do cristianismo foi rompido ali. E nós estamos numa situação muito perigosa, que isso poderia acontecer, só não vai acontecer porque Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Ou seja, a igreja chega na porta do inferno e mete os pés, escancara a porta do inferno e tira dali os cativos para a salvação de Cristo. Amém? Mas a igreja, para ser triunfante, ela tem que cumprir a sua missão. E a sua responsabilidade de fidelizar os filhos e a próxima geração, isso aí é incondicional. E isso tem que acontecer. Este salmo aqui, irmãos, é um salmo que fala sobre isto. Bênção geracional, legado, conectando gerações. Deus nos responsabiliza a perpetuar os nossos filhos na fé. E esse é o nosso maior legado a eles. O que é um legado? São os bens naturais ou intelectuais ou morais deixados pelos pais aos filhos. Isto é um legado, é um tesouro. Os obeliscos egípcios estava ali registrado um legado, uma palavra de um fato histórico de relevância que marca uma geração. E através daquele relato, eles instruíam e incentivavam as gerações a terem orgulho da história egípcia e se postarem no mundo como vencedores. Era um legado, era um memorial. Portanto, o legado, ele pode ser um memorial histórico, um monumento, que sirva de modelo e incentivo do que já ocorrera para a geração futura, para instruí-los, animá-los e assim por diante. O legado, portanto,
são os bens materiais, morais ou espirituais deixados por herança. É um marco, é um incentivo, é um monumento. Mas para a igreja, o legado não pode ser simplesmente um memorial histórico. A igreja não pode ser um monumento daquilo que já se fez. A igreja tem um legado espiritual, a revelação de Deus na terra. Nós somos aqueles que trazem em si a imagem e semelhança de Deus. Nós estamos na terra para glorificar e manifestar a Deus na nossa geração. Portanto, nós somos um marco de Deus na terra. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o memorial de que Deus existe, um Deus pessoal que se comunica. Nós temos um livro de instrução, o qual ensinamos a outros através deste livro. Portanto, a igreja é um marco, é um memorial de Deus na terra. Mas a igreja não pode ser somente um monumento passivo. A igreja tem que ser um monumento em movimento. Amém? Quando a igreja deixa de ser somente um memorial, algo passado do que já se tenha feito, mas a igreja pega aquilo que foi feito pelos nossos heróis da fé do passado, e a partir dali nos lançamos para o futuro. Isto é um legado. Portanto, o legado para nós é um monumento em movimento. Os nossos filhos e os netos buscarão em nós inspiração daquilo que fizemos para a glória de Deus. Disso se utilizarão, mas se utilizarão daquilo que nós fizemos e certamente farão melhor e maior de tudo que fizemos antes. Isto é o bom legado. Que a nossa próxima geração faça melhor do que eu, que o reverendo Newton, do que os nossos queridos aqui de cabeça branca. Nós temos que permitir que o legado seja instigado no coração deles, a ponto deles terem uma vocação de se utilizarem do que nós vivemos e assim fazerem igual, melhor e maior. Versículo 3 do capítulo 78, o Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos e que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Vemos aqui 3 gerações. Nós, os nossos pais e os nossos filhos. Bênção geracional. Perpetuação do DNA espiritual, que vem desde o nosso pai Abraão. Nós somos filhos de Abraão. E qual que era o sinal da aliança de Deus com Abraão? A circuncisão. Mas quando veio Jesus Cristo, a cerimônia mudou, agora é batismo. Assim como os filhos de Israel, os descendentes estavam linkados à fé de seus pais, assim também os nossos filhos estão linkados com os nossos, conosco. Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito. Viu a sarça ardente, falou com seu sogro Jetro, pegou a sua esposa Zípora e os seus 2 filhos e foram para o Egito.
Em certa noite, numa hospedaria, Deus quis matar Moisés. Mas como é que Deus chama Moisés e depois quer matá-lo? Por quê? Porque ele tinha desprezado a cerimônia da fidelização dos seus filhos na sua fé, na fé dos seus pais e dos heróis da fé. Ainda que seja involuntariamente, ele foi relapso. Irmãos, Deus conta tanto com essas crianças que estavam aqui na frente, com os nossos adolescentes. Deus conta tanto, que Ele mandou fazer a cerimônia de introdução desses filhos debaixo da aliança dEle. Quem estabeleceu isso foi Deus. Mudou-se agora a cerimônia, batismo. E é por isso que nós batizamos os nossos filhos. Nós temos que ter essa compreensão e também repassar isso aos filhos, dizendo: você é filho da promessa, você está debaixo da bênção do Senhor, você tem responsabilidade de andar nos caminhos do Senhor, e eu tenho a responsabilidade diante de Deus de educá-lo, porque Ele diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for adulta não se desviará dele. Eu sou responsável, então tem que criar esse clima de fidelização dos filhos na fé. Nós temos que entender isso, que o nosso legado é conectar gerações, e nós somos os conectores dessa geração para a glória do Senhor, pelo Espírito Santo, à luz das Sagradas Escrituras. – 400 anos no Egito, atravessam o Mar Vermelho, chegam no monte de Deus, e Deus faz aliança. A graça, ela perpassa todos os pactos de Deus. Deus somente trata a nós na base da graça, que viria através de Jesus Cristo. Os nossos filhos estão debaixo da graça, os nossos netos também. Mas nos cabe a responsabilidade, isso que está escrito aqui no Salmo 78. Nós temos que entender isso não é opcional, isso é uma ordem. Nós dissemos que os nossos filhos estão debaixo do pacto, são filhos da promessa, mas Deus nos responsabiliza a educá-los para Ele, para discipulá-los. Todo mundo sabe, o povo tinha saído do deserto, a lei, Moisés, 40 anos, Moisés vai para o Senhor, e Josué é o responsável de conquistar a terra. Depois de 5 anos, eles conquistam a terra prometida com o general Josué. Chegando lá, eles teriam que renovar a aliança. O livro de Deuteronômio é a pregação e a liturgia do culto da renovação da aliança depois da conquista da terra. Isto foi feito pelo general Josué, o grande Josué. E nós todos conhecemos quando ele chama o povo a assumir um compromisso com Deus. Então, o livro de Deuteronômio, a pregação feita por Moisés, liturgia também. Naquele dia, Josué leu todo o Deuteronômio. No capítulo 5 de Deuteronômio está a repetição das leis. No capítulo 6 de Deuteronômio, a responsabilidade dos pais de fidelizarem os seus filhos na fé. Vejam aí Deuteronômio capítulo 6. Capítulo 5, portanto, a repetição dos 10 mandamentos. No capítulo 6,
é a responsabilidade dos pais quanto aos seus filhos. É isso que nós estamos a pregar nesta noite. Deuteronômio 6:1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que cumprisses na terra o que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, chama Israel, no hebraico, né? Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, teu Deus, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Legado, conectando gerações. Legado não é uma opção, é uma obrigação dos pais a respeito dos seus filhos. Eles têm que discipulá-los. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Esse verbo aí, no hebraico, inculcar, é o mesmo para afiar ou amolar. Nós temos que discipular os nossos filhos com tanta precisão e dedicação, que temos que pegar a espada do Espírito, amolá-la bem a tal ponto de colocar dentro do ser dos nossos filhos. Tu as inculcarás, é de fora para dentro. Nós temos a palavra aqui, a espada do Espírito, mas nós temos que trabalhá-la, afiá-la, amolá-la, de tal maneira que seja eficiente e que fique no recôndito dos nossos filhos, para quando eles crescerem, não se apartarem, porque o discipulamento, a fidelização foi bem feita. Depois, portanto, que Josué, na renovação da aliança, na terra que mana leite e mel, ele fez aquela famosa pergunta de Josué 24:15b. Escolhei hoje a quem servais: aos deuses do Egito, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Irmãos, isso não é opcional. Você, homem, é o sacerdote do seu lar, mas na casa da ausência desta figura, Deus dará graça dobrada à mãe para fazer o discipulamento, assim como fizeram vovó Lloyd e mamãe Eunice, produzindo o reverendo Timóteo da Igreja Presbiteriana de Éfeso. Amém? Se é o seu caso, se você está só, se você foi abandonada, saiba que a graça está dobrada na sua cabeça. Mas homens, saibam que a responsabilidade é sua dentro da sua casa. Fiquei muito feliz com aquilo que está sendo ministrado aqui, reverendo. Sobre família,
sobre a responsabilidade do homem, da mulher, dos filhos em obedecerem. Qual será o seu legado para os seus filhos? Qual será o seu legado para os seus filhos? Qual será o seu legado para a próxima geração? Você pode dizer que lhe serão filho, que lhe será filho na fé? Você tem gerado filhos para o Senhor, biológicos e espirituais, tornando-os discípulos de Cristo, biológicos ou espirituais? Qual é o seu legado para a próxima geração? No cemitério Nicoleta, vocês conhecem, na Argentina, é o cemitério mais visitado do mundo, a Nicoleta, lá em Buenos Aires. Ali estão o túmulo de Carlos Gardel, Evita Peron e de muitos outros heróis argentinos. E em cada lápide existe um recado. Sabe qual foi o recado que escreveram na lápide do rei Davi? Atos 13, 22. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunha, disse: achei Davi. Olha o que Deus escreveu na lápide de Davi. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e fará toda a minha vontade. Já pensou, hein? Estava com tudo, o Davi. Deus escreveu isso na lápide de Davi. O que Deus escreveria na sua lápide? Versículo 36 de Atos 13. Porque, na verdade, Atos 13, 36, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porque tendo Davi servido a Deus, servido a sua própria geração, não conforme aquilo que achasse melhor, mas segundo os desígnios do Senhor. Será que eu e você teremos isso escrito na nossa lápide? Irmão, nós só temos uma vida. Charles Studd, o homem que obedecia, acho que muitos já leram a história dele, era riquíssimo, filho de os maiores empresários ingleses. Ele era o melhor jogador de cricket do mundo. Ele usou do cricket para evangelizar e levantar fundos na Índia, Paquistão. Mas ele abandonou a fortuna, separou uma pequena quantidade porque ele iria casar. Mas fora isso, ele investiu tudo no reino de Deus. E tem uma fotografia em uma
Tem uma fotografia em uma das suas biografias que aparece o palácio em que ele morava na Inglaterra e depois o casebre de palha que ele morava na África. Desdentado. Sabe como ele avaliava a existência? Pegue. Apenas uma vida. Logo passará. Apenas aquilo que foi feito para Cristo permanecerá. Isso é o seu e o meu legado. Qual é o seu legado? Legado, conectando gerações. E aqui nesse salmo, versículo 6, versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a próxima geração o conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, levantassem por sua vez e referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, não se esquecessem dos feitos do Senhor, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Teremos que prestar contas ao Senhor sobre o legado que deixaremos, a começar dentro do nosso lar. Mas o Senhor, irmãos, está do nosso lado. Quem é que não erra? A gente pode começar de hoje. Perdão. Os pais que falharam nesse quesito devem chamar os seus filhos e dizer: eu falhei. Eu não fui um bom instrutor e muito menos modelo. Mas hoje eu tenho conhecimento e reconhecimento disso. Eu quero, meus filhos, que vocês me perdoem em nome de Jesus, porque Ele já me perdoou. E eu quero de hoje em diante me colocar nas mãos de Deus. E de alguma maneira, pelo menos na intercessão, correr atrás do tempo que se foi. É tempo de reconciliação. Através do perdão, marido e esposa devem voltarem-se um para os outros e dizer: nós temos que nos reconectar. Reconectar com os nossos filhos e entre nós também. Eu quero que você me perdoa, porque eu não fui um marido presente, um pai presente. Eu te tratei com aspereza, eu fui grosseiro, eu fui estúpido, eu te traí. Me perdoa em nome de Jesus. E a esposa, da mesma forma, tem que se voltar para o esposo e dizer. Os filhos também têm que voltarem aos seus pais, pedirem perdão pela rebeldia. Deus está nos dando uma oportunidade de reestruturação abençoadora no lar. O pacto do Senhor é familiar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, foi dito ao carcereiro de Filipos. Deus quer abençoar a sua casa, através do arrependimento, da reconciliação. A bênção do Senhor voltará à sua casa, e isso é um dos sinais da presença gloriosa de Deus, antes da vinda de Cristo. Leiamos o último versículo do Velho Testamento. Aqui está falando do grande Elias, na figura do novo Elias João Batista.
está falando da volta do Senhor, aqui em Zacarias 4. Quando o Senhor voltará. Eu estou falando Zacarias, desculpa, é Malaquias. Malaquias 4:6. Olha a promessa de Deus para os nossos dias de hoje: a reconciliação dentro de casa. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus, portanto, quer convergir os corações dentro da família, na cruz de Cristo. A cruz de Cristo, a manifestação da graça, seria o sinal da presença de Deus, da presença do Senhor na família. E quando pais e filhos se encontram na graça, há perdão, há amor, há restauração. A cruz de Cristo é a cruz da harmonia, da restauração. Portanto, se nós falhamos como fidelizadores dos nossos filhos na fé, não fomos bons mestres, bons treinadores deles para aprenderem conosco a perpetuarem a história da vitória do Cordeiro, é tempo de reconciliação e começar pedindo perdão, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Não há pecado que o sangue de Cristo não perdoa. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos, se tornarão... Isso aí é Isaías 1, 17 e 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém? E o 43, 25. Deus esquece. Quando você confessa em nome de Jesus, Deus não somente perdoa, mas esquece. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados já não me lembro. Homem e mulher, não saiam daqui com sentimento de culpa. É tempo de voltar a cabeça. Se Deus te perdoa desse jeito, você tem que encontrar esse perdão, e nós temos que conceder perdão dentro do nosso lar. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados já não me lembro. É tempo de recomeço, é tempo de fidelizar a nossa família na fé, é tempo de preparar a próxima geração. Quem, Senhor, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém para sempre a sua ira, pois tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará no oceano todos os nossos pecados. Pecado confessado em nome de Jesus é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado esquecido. É tempo de restauração, de harmonia no lar. Ainda que nós tenhamos falhado no passado, é tempo de recomeço. Mas da agora para frente, entendamos que o Senhor cobrará de nós perpetuar os nossos substitutos na fé, sejam biológicos ou espirituais. Em nome de Jesus, amém.